Olá, tudo bom? Espero que esse vídeo chegue bem até você. Meu nome é Isabela, eu sou aluna de Pedagogia do Instituto Singularidades e hoje eu vim contar um pouquinho sobre uma disciplina que a gente teve no primeiro semestre de 2020, que se chama História Contemporânea. E eu vim fazer um pequeno resumo das obras e filmes que eu visitei durante esse semestre e também trazer esse vídeo como uma forma de estímulo para você também buscar saber um pouquinho mais sobre a história contemporânea. Eu já vou adiantar que eu sou super suspeita porque é um tema que eu gosto muito de estudar, é um conteúdo que muito me interessa e essa matéria como um todo foi um deleite para mim e espero que esse vídeo realmente te estimule a procurar um pouquinho mais sobre o tema, porque tem muita coisa rica por aí. E antes de falar sobre as obras que a gente visitou e os filmes em si, eu queria falar sobre uma reflexão que eu fiz durante o percurso e que eu acho que faz um pouquinho de sentido nesse contexto onde a gente está. Eu gosto muito de mitologia, mitos no geral, especialmente a mitologia grega. E uma coisa que o pessoal sempre fala dentro do contexto mitológico é que mitos são coisas que nunca aconteceram, mas sempre existiram. Ou seja, não necessariamente aqueles personagens, os deuses gregos, foram pessoas reais, realmente existiram, mas as dúvidas, os questionamentos, os contextos dos mitos sempre existiram. Então, questões relacionadas à vida, à morte, à nossa origem, são coisas que não necessariamente aconteceram na humanidade, mas sempre existiram. E eu trago agora a história, que foi uma coisa que aconteceu, existiu e está muito presente no nosso cotidiano. A gente é a nossa história. Tudo que a gente viveu como seres humanos na sociedade vem até hoje de uma forma ou de outra. Então é muito importante que a gente não só conheça a nossa história, mas entenda ela, entenda os caminhos que a gente passou para chegar até aqui e o mais importante de tudo, se atente aos nossos erros, às coisas que a gente fez no nosso passado e que a gente pode evitar que aconteçam de novo, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais ética e boa de se viver. Então, eu acredito muito na potência das histórias e na potência da história e como a gente precisa muito saber pelo que a gente passou para poder ver para onde a gente vai. Dito um pouquinho sobre a importância da história, eu vou falar sobre as obras visitadas nesse semestre, falando um pouquinho sobre filmes, livros e contos e como que eles se encontram dentro da história contemporânea. Eu vou fazer uma seleção em ordem cronológica, ou seja, não necessariamente quando a obra foi escrita, mas qual período histórico ela retrata, para que a gente possa fazer esse caminhar até os dias de hoje. E a primeira obra que eu selecionei é um romance que também virou filme, do Marcos Cusack, que chama A Menina que Roubava Livros, que conta a história de uma menina que viveu durante a Alemanha nazista, tanto durante a Alemanha nazista quanto o período da Segunda Guerra Mundial e muitos anos depois. Então, o livro acompanha a história dessa menina do ponto de vista da morte, que é a narradora, e acompanha a vivência dessa menina, que é uma menina normal, que se encontra dentro da Alemanha nazista e dentro de uma guerra. E não só conta os acontecimentos da guerra, quanto também as vivências dessa jovem, que é uma criança passando para a adolescência. E uma coisa interessante é que o livro ele não necessariamente retrata acontecimentos que realmente aconteceram. A personagem principal não existiu, mas as coisas que o livro retrata realmente existiram. Então fala muito sobre a guerra, fala muito sobre a censura de livros, quais livros eram adequados, quais não eram, fala sobre bombardeios, fala sobre morte, sobre perda. Então é um livro de literatura que é uma leitura deleite, mas ao mesmo tempo fala muito também sobre os acontecimentos históricos e como o contexto da guerra afetou a vida das pessoas que viviam na Alemanha nazista e como foi a vida delas depois disso. O que aconteceu com as pessoas que eram da Alemanha, o que aconteceu com as pessoas que eram do Partido Nazista, o que aconteceu com os judeus, dá uma pincelada, claro, muito breve, de forma fictícia, mas que condiz muito com a realidade. Vale lembrar também, para quem não quiser ler o livro completo, que ele é bem grandinho, existe uma obra, um filme que foi baseado no livro e não tem todos os detalhes, mas ele é bem coerente em relação à história do livro com o filme e é bastante gostoso de assistir, até para se estimular e ter vontade de ler o livro. Outra coisa interessante que vale ressaltar é que durante esse percurso que a gente cruzou durante a história contemporânea, a gente não só viu obras, como também acontecimentos históricos. E uma coisa que eu pesquisei sobre foi o macartismo, que aconteceu especialmente nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1957, então depois da Segunda Guerra Mundial, que é chamado de caça às bruxas, especialmente ao comunismo. Então a ideia de que o comunismo é o mal dos males e ele deve ser detido.
essa foi uma prática chamada macartismo e que a gente ainda vê muito hoje em dia. Então, no contexto atual onde a gente vive, especialmente aqui no Brasil, a gente escuta muito falar sobre o comunismo e os maus do comunismo, e isso está bastante presente durante o macartismo, mas antes também. Então, fazendo um paralelo com a menina que roubava livros, a mãe da personagem principal, spoiler, ela é acusada de comunismo. Não fica muito claro se ela realmente era comunista ou não, mas dá a entender que sim, e ela precisa fugir, então ela precisa abrir mão dos seus filhos e fugir, porque o governo nazista, antes de matar os judeus, ele matou também os comunistas e as pessoas que suspeitavam que fossem comunistas. Então, esse foi um período histórico que foi bastante interessante de pesquisar, fazendo esse paralelo com o passado e o presente, e como essa caça às bruxas ainda é bastante frequente. Falamos um pouco de contextos internacionais e agora eu vou trazer um pouquinho para o contexto brasileiro. Então, vou falar um pouquinho sobre 3 obras que falam sobre o Brasil e especialmente sobre o período da ditadura militar, que foi um período que a gente muito escuta falar no ensino médio, muito escuta falar durante o nosso crescimento, especialmente na escola, mas a gente às vezes não reflete tanto quanto necessário, inclusive em alguns momentos beiramos um risco de retornar a esse contexto, então eu acho importante trazer. São 3 obras, entre elas um filme e 2 contos, que falam sobre esse período, de forma direta ou indireta. Então a primeira obra escolhida foi um filme que chama O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, e ele conta a história de um menino que em 1970, então em plena ditadura militar, os pais dele saem de férias. De um dia para o outro eles saem de férias e ele precisa mudar de cidade e passa a conviver com o vizinho do avô dele durante o tempo que os pais estão de férias, e ele aguarda o retorno dos pais ou pelo menos uma ligação. E, na verdade, o que a gente sabe é que os pais não estão de férias, eles estão fugidos do regime militar porque eles são militantes de esquerda. Então ele retrata como que o período da ditadura militar é visto pela visão de uma criança, que não necessariamente entende a esfera global do que está acontecendo, mas entende que alguma coisa mudou e passa a lidar com isso. Que eu acho bastante interessante para a gente refletir sobre o impacto que a ditadura militar teve em diferentes escalas, para os pais, para os filhos, para os netos, para os avós e para todas as pessoas que buscavam batalhar esse período, batalhar a ditadura militar, e também as pessoas que não necessariamente batalhavam, mas sofreram as consequências disso. A segunda obra é um conto do Domingos Pellegrini, que chama A Maior Ponte do Mundo, que conta sobre a construção da ponte Rio-Niterói, que é lá no Rio de Janeiro e faz a conexão entre o Rio de Janeiro e Niterói. E para mim foi muito interessante de ler, porque eu sou uma pessoa que tem avós quase que cariocas, que viveram metade da vida no Rio de Janeiro, e essa ponte é muito marcante para mim, exatamente pelo seu tamanho. Então é uma ponte que quando você está dentro do carro, especialmente como uma criança, ela parece interminável. E o conto fala exatamente sobre isso, sobre a construção dessa ponte e do ponto de vista de quem a construiu. Então qual que foi o longo processo de construção exaustivo, onde as pessoas precisavam ficar em situações inimagináveis para que essa ponte ficasse pronta. É difícil saber exatamente o que realmente aconteceu no conto e que são exageros da literatura, porém é muito interessante de se pensar e, de verdade, acho que vale a pena para a gente pensar sobre o papel do trabalhador durante a ditadura militar e também nos contextos atuais. Para fechar a minha seleção de obras brasileiras, eu selecionei um conto que não necessariamente fala sobre a ditadura militar, e ele foi escrito em 1960, então um pouquinho antes da ditadura militar, mas é uma leitura interessante para a gente pensar sobre o cotidiano do povo brasileiro nesse período que não está tão longe da gente, mas é tão diferente. O conto se chama O Homem Nu, é do Fernando Sabino, e é uma leitura bem curtinha, bem rápida e bastante deleite. E conta a história de um homem que, por conta de uma série de acontecimentos relacionados ao cobrador da conta da televisão, acaba preso para fora de casa absolutamente nu. E conta sobre as aventuras que ele tem que passar para conseguir retornar dentro da casa dele e colocar uma roupa. E o interessante é que ele fala sobre o cotidiano. Então não acontece nenhum grande acontecimento, mas são pequenas coisas onde a gente pode identificar qual que era o cotidiano dessas pessoas que viveram nesse período.
Então fala sobre o cobrador de televisão, que hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente pode pagar pela internet ou uma cobrança automática. Fala sobre o entregador de pão, o padeiro ou até o entregador de leite, coisas que a gente também não tem mais costume de fazer. Então é bem interessante para a gente pensar sobre esse período, quais foram as coisas que mudaram e também quais foram as coisas que ainda existem. Então, apesar de não falar diretamente sobre a ditadura militar e ser de um pouquinho antes, vale para a gente refletir sobre o cotidiano dessas pessoas que foi mudando conforme os anos. Nosso tempo juntos está acabando, tá na hora de finalizar esse vídeo. Espero que ele tenha sido de proveito para você, para que você possa refletir sobre os nossos momentos históricos, os momentos históricos que eu trouxe para vocês em forma de obras e que possam buscá-las, porque foi uma experiência muito interessante, muito rica por procurar essas obras, conhecer mais sobre essas obras e entender um pouquinho mais sobre a nossa história numa esfera global e numa esfera nacional. Então eu saio transformada dessa disciplina, que nem sempre, e espero poder seguir estudando sobre o tema com a parceria do Instituto Singularidades e também por conta própria, porque é uma coisa que nunca se acaba. Nossa história é mais longa do que a gente imagina e tem muitos desdobramentos. Então é uma coisa que vale a pena pesquisar, vale a pena saber e vale a pena compreender o que a gente fez para a gente fazer sempre melhor. É isso, muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e um ótimo final de semestre.